Pega a visão do canal do Guerreiro. Eu quero trazer, você sabe que Jesus ele usava muito a natureza, muito o contexto ao redor dele para trazer uma palavra, para trazer ensinamentos aos discípulos e hoje nós como discípulos assimilar aquilo que ele tinha para nos ensinar. E tem uma passagem muito interessante que está em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, né? A figueira cheia de folhas é amaldiçoada, né? Então a palavra de Deus nos diz, Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. Avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Chegaram, pois, a Jerusalém, e entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. E ensinava dizendo-lhes, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes feito de covil de salteadores? Ora, os principais sacerdotes e os escribas ouviram isto, e procuravam o modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Ao cair da tarde, saiu da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus? Então nós vamos ver que é algo muito interessante, é uma série de ensinamentos nessa passagem, né? Mas algo que me chama a atenção nesse capítulo é Marcos 11, versículo 13, a parte B. Olha o que está escrito. Chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Que interessante isso, porque ela não foi amaldiçoada pela falta de figos, porque não era tempo de figos, né? Então quando nós lemos, dá a impressão que Jesus foi injusto, porque não era tempo de figo, e por que ele foi cobrar figo dela, se não era tempo de figo? Mas é interessante que o problema não é o fruto que a figueira não gerou, mas ela estava se exibindo, né? Estava mostrando uma coisa que não era. Em que sentido? Quando uma figueira fica cheia de folhas, ela está indicando que há frutos nela. Então, entenda isso, a maldição recaiu sobre a figueira, talvez por ela ter a falta de frutos. E ver na sequência o que acontece, né? O combate com os escribas e fariseus no templo. Então nós vamos compreender que por que será que Jesus ficou tão incomodado com isso? Por conta da hipocrisia. Como uma planta é um ensinamento. Por que hipocrisia? O que é uma hipocrisia? O que é um hipócrita? Então veja bem, aquela figueira ela estava com folhas, que o natural seria ela gerar frutos. Estava se exibindo com folhas, mas não tinha frutos. Então é um ensinamento sobre hipocrisia. Tanto é que foi o combate que ele teve. Ele foi rebater a hipocrisia no templo na sequência, né? E o que é um hipócrita? É alguém que finge ser algo que não é, para receber reconhecimento ou sair lucrando. Então Jesus já começou a ensinar os discípulos o que eles iam enfrentar no templo antes mesmo de chegar lá, porque ele já sabia o que iria acontecer. Então a hipocrisia é uma consequência de orgulho, né? Então os humildes seguidores de Deus procuram viver de acordo com suas leis, porque amam a Deus ao próximo, não porque recebem reconhecimento. Nós não precisamos fazer a obra por reconhecimento, nós precisamos fazer a obra de amor. Então tem pessoas que arrotam santidade, mas por dentro é um sepulcro caiado, não tem nada de Deus. Parece que é o famoso, eu não sei, mano, eu sou das antigas, é o Denorex. É o famoso Denorex. Então, não tem coisa pior, irmão, para o cristianismo
gente querer ser o que não é, ou tentar mostrar uma coisa que não tem, porque com o passar do tempo isso é desconstruído. Não tem como, a própria Bíblia, né? Seja autêntico, seja verdadeiro na obra do Senhor, com as pessoas certas. Escuta isso. Seja autêntico e verdadeiro na obra do Senhor com as pessoas certas. Porque tem verdades da tua vida que você não pode compartilhar com qualquer pessoa. Porque, infelizmente, eu vou usar um termo pejorativo, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Infelizmente, está cheio de boca aberta. Que se você vai falar um problema para ser tratado, vai virar um problema maior. E líderes, não é? É líderes boca aberta que pegam o microfone e falam mais da vida alheia do que o ensinamento da palavra de Deus. Figueira com folha sem fruto. Hipócritas, fofoqueiros. Eu estou falando aqui no cristianismo, mas isso tem em todas as áreas da nossa vida, né? Você já viu aquele chefe que cobra um mundo, né? Cobra um mundo das pessoas, mas não faz nada daquilo que é para ser feito corretamente? Essa é a vida. E Jesus ensina através da figueira, né, o verdadeiro pavão. Então, a sua verdade a sua verdade, a autenticidade para um hipócrita é munição para que eles usam contra a sua própria vida. Se você alimenta um hipócrita com as suas verdades, é dar arma, dar munição para te matar. Porque o que eles mais queriam, os fariseus, o que mais queriam era a verdade de Jesus ser usada contra ele. Ele era o Filho de Deus, caminhando e combatendo a hipocrisia, combatendo a corrupção, combatendo homens amantes de dinheiro, que desviavam dinheiro. Era isso que Jesus veio combater. Ele veio para nos salvar, mas ele veio dar uma lição moral. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Tem mais 2 minutinhos. Vocês estão entendendo? Então, mas só que tem uma coisa. Fica tranquilo. A hora do hipócrita sempre chega. Sempre vai, porque o Thiago Brunet, ele bate bastante nessa tecla. Eu tenho aprendido bastante com ele sobre isso, sabe? Contra a verdade não há argumentos. Se a tua vida é pautada na verdade, com a pessoa certa, não há argumentos para quererem te atacar, porque você está coberto com a verdade. Quem é a verdade para o cristão? É Jesus Cristo. Então, ele te justifica. E a hora do hipócrita sempre chega. Para finalizar, olha o que está escrito em Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A vida do hipócrita é sempre desconstruída com a verdade. Se um hipócrita está te perseguindo, fica tranquilo, não dê as suas verdades como munição para as armas dele te atacar e deixa Deus trabalhar. Vai ser como a figueira de folhas que recebe uma palavra de Jesus. A maldição não é pela falta de frutos, no que eu estou passando para você. A maldição é por aparentar aquilo que não é e enganar, né? Não tem, como diz um ditado popular, a mentira tem perna curta. Quem vive debaixo da verdade caminha tranquilo, porque Deus justifica ela. Mas quem vive debaixo de mentira, de falar mal dos outros, de hipocrisia, tem perna curta, porque uma hora a verdade chega. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um final de semana abençoado, e que Deus abençoe seu domingo. Vai para a casa do Pai, agradecer antecipadamente, hoje é domingo, antecipadamente aquilo que Deus vai fazer no decorrer da semana para você. Fui.